Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. 7h01. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã por mensagem de texto WhatsApp para o 13 997 880966. Repita, 13 997 880966. Você manda para a gente opinião, manda para a gente informação e participa da análise das notícias, que hoje vai ser feita por um único comentarista, o Nicolau Obeide, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, comentarista aqui nas quintas-feiras, hoje excepcionalmente nas quartas-feiras, com a missão dificílima de uma tripla substituição. O Fifi, o Antônio Carlos Silva Gonçalves, não pode vir por um problema na família, o Danilo Martins está fazendo um exame e o Arnaldo Haddad está de férias, então o Nicolau Obeide vai substituir os três numa tacada só. Missão difícil, hein, Nicolau? Bom dia. Bom dia, Paulo. Está me ouvindo bem? Sim. Então tá bom, pelo menos está me ouvindo bem, né? Então é uma missão muito difícil, hein? Substituir três craques aí. O Fifi, um centrista, o Arnaldo Haddad, um direitista, e o Danilo, um esquerdista. Então, eu não sei para que lado que eu vou, né? Eu vou ter que ir para algum lado aí, mas missão dada, missão aprovada. Vamos lá. Então, olha, os três votaram no Bolsonaro no segundo turno. O Danilo não, embora alguns ouvintes, quem hoje se posiciona assim como crítico ao Bolsonaro, é o meu caso também, aqui no Brasil, é visto como esquerdista. Isso não é necessariamente verdade. Eu, por exemplo, eu nunca votei nos partidos de esquerda, mas sou um crítico, eu acho muito ruim a gestão do Bolsonaro. Isso me faz com que muitas pessoas me vejam como sendo de esquerda, assim como acontece com o Danilo também. Agora, o Fifi é mais central, né? O Fifi ele é mais mediano, né? O Fifi é um crítico do governo Bolsonaro, mas é um crítico, faz críticas um pouco mais amenas do que as do Danilo, que são mais incisivas. A Câmara de Santos aprovou em segunda votação um projeto de lei que autoriza cães na praia. O projeto é do vereador Adilson Júnior. A área e o horário, a prefeitura que vai determinar, isso se o prefeito Rogério Santos sancionar o projeto. Ele pode vetar e correr o risco do veto dele cair, ser derrubado pela Câmara, né, Nicolau? Veja bem, é um projeto. Eu estou até trocando de fone aqui, que o Paulo Andrade pediu para trocar, porque eu acho que está dando um pouco de eco, né? Não sei se está dando. Mas só respondendo o que você me perguntou, o projeto, na verdade, se eu não me engano, é da Câmara, mas não é do Adilson. O Adilson ele está como presidente da Câmara, né? E nós somos contrários a esse projeto, né? Eu tenho a parecer aí até do Eduardo Filete, a minha filha veterinária, você sabe bem disso, não só em função dos animais estarem na praia e da falta de controle que possa vir a ocorrer, eu entendo que isso prejudica um pouco a saúde dos animais, né? A minha filha já me colocou... Espera aí só um minutinho, Paulo, deixa eu só ligar o fone. Acho que vai ficar melhor agora. Melhorou? Melhorou muito. Então, é porque fone sem fio, viu? Realmente é meio complicado. Então, então a minha filha é veterinária, como você sabe, né? Como eu disse anteriormente, e prejudica muito a vida do animal, porque você teria que dar banho no animal toda vez que você o levar lá à praia, e a areia, ela ataca muito, né, a pele do animal. Isso é uma das coisas que
que venha a ocorrer. A outra é a falta de controle, né? É muito difícil você controlar o xixi, controlar o cocô do animal, pessoas que não têm educação suficiente para limpar, para catar, né, as fezes do animal. Então, assim, vamos gerar problema. E eu vejo assim uma ação desnecessária. Para que isso? Para que uma liberação? E é uma faixa, né, de areia que eles querem liberar. Eu não consigo entender o porquê de tanta objetividade, porque isso é um projeto de lei que já vem vindo já de alguns anos, não é de hoje, né, Paulo? Isso já vem há algum tempo. Essa questão, ela foi proibida, antigamente não tinha lei, né? Há muito tempo atrás não tinha lei que proibia a presença dos cães na praia. Depois ela foi proibida, está no Código de Posturas do município, e há essa tentativa de liberação, que tem pessoas que são favoráveis e tem pessoas que são contrárias. Vamos ouvir os nossos ouvintes, né? O que será? Você, Porque tem o problema da zoonose também, viu, Paulo? Da zoonose que causa o bicho de pé e outros problemas, né? o Nicolau tocou nos pontos desfavoráveis, tanto à manutenção da saúde do cachorro depois que vai à praia, como o prejuízo que o cachorro pode levar. Eu adoro o da cachorro, areia. né, Paulo? Você sabe disso que eu tenho 3 cachorros e tá sempre latindo aqui, né? Às vezes, durante o programa. E eu adoro cachorro, dorme no meu quarto. Eu sou fã de animais e sempre tive, como você também, né, Paulo? Que você sempre gostou muito de animais. Mas a gente tem que pontuar as coisas corretas e as coisas que a gente acha errado, né? Hoje você tocou nos pontos desfavoráveis e vamos ouvir os ouvintes, né? Tem muitos aspectos aí que podem ser analisados nessa questão, liberar ou não liberar as praias para os cães em Santos. O assunto está na mão, nesse momento, do prefeito Rogério Santos. Ou ele sanciona ou ele veta, e aí, quando veta, sempre tem o risco de o veto ser derrubado pelos vereadores depois. A gente pode ouvir, até hoje é o dia do quadro de cuidados com os pets, né? A empresária Margarete Aguiar, que é dessa área de pets, ela vai falar sobre adestramento hoje, mas a gente pode ouvir também a Margarete, mas queremos ouvir você, nosso ouvinte. O que você acha da liberação de cães nas praias de Santos? 7h08, a Câmara de Santos aprovou um outro projeto de lei que institui a gratuidade no transporte público municipal de Santos para os maiores de 60 anos. Atualmente, a gratuidade é para os maiores de 65 anos. O vereador Sérgio Santana, que é nosso ouvinte, né, do PL, ele é autor desse projeto que altera essa gratuidade de 65 para a partir de 60 anos. Maiores de 60 anos teriam, se o prefeito sancionar também. Eu imagino que tenha um parecer contrário da Procuradoria-Geral do município, porque isso altera o contrato de concessão do transporte coletivo em Santos. Eu já conversei brevemente assim com a advogada Renata Reis, vamos procurar ouvir também a Renata Reis aqui no Jornal da Jovem Pan, mas o projeto do Sérgio Santana beneficia aí os maiores de 60 anos, inclusive você, Nicolau, você poderia usar Ano gratuitamente que o vem, transporte coletivo. ano que vem eu já estou com 65, aí em abril eu faço 65, também não faria diferença, mas eu sou contrário também a esse projeto, né? Hoje eu estou meio do contra, aí já é a segunda coisa que você vem falar. Mas também sou contrário. Eu acho que esse projeto de 60 anos é um projeto federal, né? É uma lei federal, 60 anos, mas a cidade tem uma certa autonomia. Inclusive o Dória, ele tentou derrubar, né? Parece que derrubou os ônibus intermunicipais e o Ministério Público interviu e parece que voltou, né? Eu não sei se realmente voltou, se está em recurso, porque até um tempo atrás você não podia pegar o ônibus municipal com 60 anos ou 60 ou mais, e só o intermunicipal só a partir de 65. E o intermunicipal você podia pegar com 60 anos e tendo gratuidade. Eu sou contrário do projeto pelo seguinte, eu vou explicar. Eu acho que não existe almoço de graça, viu, Paulo? Almoço de graça não tem. Então, alguém vai pagar essa conta. Eu acho que o Fifi, já em outros programas ou em outras vezes, eu já conversei inúmeras vezes com ele sobre isso, também alguém vai pagar. Então, existe um jogo de números.
Nós temos um número de idosos aqui em Santos muito alto. E então tem muita gente andando com gratuidade já a partir de 65 anos. Se você diminuir a idade para 60, que é uma lei federal, né, não se discute isso, você vai fazer o quê? Você vai aumentar o número de usuários do ônibus. E você vai ter que aumentar a tarifa consequentemente, né? Porque o empresário também não trabalha de graça. Então, o que acontece? Você prejudica aqueles que pagam. E eu acho que a gratuidade ela deveria ser para aqueles que não têm condições, que realmente têm um atestado de pobreza. Eu, por exemplo, eu não preciso andar de ônibus de graça. Você não precisa. Paulo Andrade não precisa. Então, assim, nós temos uma condição financeira que não precisamos andar de ônibus de graça, mesmo que nós fôssemos andar de ônibus. E eu acho que deveríamos dar condição, mesmo para uma pessoa com menos de 60 anos, com 50, um aposentado que não tenha condições e que comprove que realmente sua condição financeira é ruim. E eu acho que isso seria uma coisa que daria realmente um privilégio a esse tipo de pessoas mais carentes. Agora, por que a idade? Hoje, 60 anos não é velho. Você se sente velho, Paulo? Você vai fazer 70, né, Paulo, esse ano? Que dia que você faz, Paulo? Foi ontem que você fez? Não, 17 de novembro. No mês que vem eu. Poxa, é De 16 de novembro. É novembro mesmo, Paulo. Nós estamos em outubro. Desculpa, eu confundi. Veja Mas bem, você faz 70, né, Paulo? 70. De acordo com algumas versões, eu faço 70 anos no ano que vem. Aliás, no mês que vem, dia 17, com outras versões eu faço 10.008. E o ouvinte Wilton Cavalheiro, ele pergunta há quantas décadas eu já uso o transporte coletivo. Olha, Isso é Wilton, uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira que começou lá na outra rádio, né, Paulo? Já há muito tempo. E que por causa da sua memória fantástica, né? Que você tem uma memória fantástica e das lembranças, né? De nomes, né? Que você tem. Eu tenho uma dificuldade enorme para nomes. Eu reconheço. E você brincava com você que você devia ter 10 mil anos em relação à música do Raul Seixas, que fez ela para você, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, essa brincadeira é muito legal, eu acho, né? Mas você tem uma idade, você precisa andar de ônibus de graça, Paulo? Você não precisa, né? Então, é uma quando verdade. eu uso a gratuidade normalmente. É muito, não é normal eu andar de ônibus, mas às vezes eu preciso e eu gosto de ir de ônibus para o centro da cidade. Eu uso o seletivo, às vezes que eu pago metade. Eu tenho cartão e tenho identidade, então já aconteceu de eu andar gratuitamente no ônibus. Embora eu possa pagar a tarifa tranquilamente, né? Não tem problema nenhum com o salário daqui da Jovem Pan, né, Paulo Andrade? Dá para Não, mas pagar. você não acha que a gratuidade tinha que ser para pessoas mais carentes, independente da idade? Eu penso assim, não sei se todo mundo vai pensar da forma que eu penso, mas eu acho que deveria ser em relação à necessidade da pessoa e não à idade, mas tudo bem. É É que verdade. E um ponto que é importante aí que você toca principalmente nesse momento do Brasil, com tanta gente desempregada, é muito importante para o desempregado, na procura de emprego, quando ele não tem recursos, ele ter o ônibus gratuito. Seria muito importante essa medida. Agora, para os idosos também é importante, porque a gente precisa reconhecer que a aposentadoria no Brasil, quando a pessoa se aposenta, o poder aquisitivo dela diminui muito, né? Se reduz muito. Então, para o aposentado é importante também a gratuidade no transporte público, principalmente para, eu acho importante depende da aposentadoria, né, Paulo? Se for a então, aposentadoria de um desembargador, não precisa, né? não, esse não precisa, mas a grande maioria dos aposentados no Brasil, eles têm uma queda no poder de consumo, uma queda no poder aquisitivo Verdade, verdade. importante. E para o desempregado, nesse momento, da procura de emprego, também é importante a gratuidade. Agora, tem esse ponto que você coloca, que é alguém paga, né? Se o aposentado, se eu não pago a minha passagem, alguém está pagando para mim, é a coletividade, né? É isso que tem que ser analisado aí pela Procuradoria-Geral do município, pelo prefeito, na análise aí do projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que é o projeto do
Sérgio Santana. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Está precisando de EPIs, ferramentas e suprimentos para sua obra e indústria? Fale com a especialista Protisan Equipamentos. As melhores marcas e produtos. Venha nos visitar. Avenida Conselheiro Neves, 69 Santos. Telefone 3321-4725. Acesse protisan.com.br. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente e conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h18. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Cuidados com os pets. Com a empresária Margarete Aguiar. Margarete Aguiar hoje vai falar sobre adestramento, mas pode dar um pitaco bem rápido, hein, Margarete? Aí no projeto de lei que permite, autoriza cães na praia. Bom dia. Oi, bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Esse assunto a gente já conversou aqui no nosso quadro, né, Paulo, há algum tempo atrás. Me desculpa, o Nicolau, eu sou super a favor. Por quê? Só quem leva um cachorro para fazer ele ter o contato ali com a areia da água, a alegria que ele faz, sabe, aquele reverso dos seus instintos animais, é tão legal, é tão bacana, é tão prazeroso, que eu acho sim que vale muito a pena a gente ter mais essa ferramenta de enriquecimento ambiental para os nossos pets, sabe? É a liberdade, é pisar na areia, é o vento, é o céu. Eu sou totalmente a favor, fiquei muito contente pelo projeto do Adilson, o projeto é do Adilson Júnior mesmo, ter sido aprovado já pela segunda vez na Câmara. Com relação, assim, ao bicho geográfico, a gente também falou isso, sim, é preocupante, mas ele é transmitido pelas fezes, né, e nessa proposta, cada tutor teria que recolher as fezes do cão, e eu tenho certeza que nesse trecho da praia, a prefeitura saberia cuidar direitinho com relação a detritos, a resíduos, a um controle da areia, testes da água, da areia, isso eu tenho certeza que é perfeitamente controlável. E sabe uma coisa, Paulo, que me deixa muito orgulhosa de ser cidadã santista, é que, você sabe, eu já estou há 28 anos trabalhando nesse meio. Há muito tempo atrás, esse lance de recolher as fezes do seu próprio animal enquanto durante o passeio pelo tutor, era uma coisa que a gente pensava assim, que isso nunca vai acontecer. Mas um dos itens que a gente vende em nosso estabelecimento atualmente, maior quantidade, é justamente esse acessório do cata-caca, né, do pegar caca. E quando a gente viaja para algumas outras cidades, a gente vê que a higiene das calçadas não é tão boa quanto que é aqui em Santos. É comum, é normal, é praticamente assim uma questão de você saiu com o seu cachorro à rua para passear, você já leva a sacolinha, o cata-caca e recolhe as fezes. Então, eu acho que não seria problema. Na própria carteirinha de vacinação,
geralmente tem um local para se colocar também como está a vermifugação deste PET, né? Então seria fácil para o controlador lá ver como que está a vacina e como é que está a vermifugação. Então eu acho sim que é válido, que não teríamos problema. Lógico que a gente conta com o bom senso de todos, né? De todos os tutores, mas eu super aprovo, tá, Paulo? E quanto ao adestramento? Então, é que semana passada a gente comemorou, outubro é um mês cheio de comemorações, né, e uma delas foi o dos professores, e no nosso meio, quem é o responsável por passar ensinamentos para os nossos pets é o adestrador, né, e o adestramento, ele não basta só fazer curso, pesquisas, estudos, a pessoa tem que ter muita afinidade com os animais em geral, né. Antigamente o adestramento era usado somente para guarda de proteção de empresas e de casas, né? Mas atualmente o adestramento é utilizado para outros fins mais para pets mesmo de casa, né? E muitos tutores, eles desconhecem o peso que um adestramento adequado pode ter para facilitar a sua vida no dia a dia, para resolver um problema de mau comportamento do seu pet. Se os tutores soubessem o quanto a facilidade para resolver o problema está ali tão à mão através de um treinamento, eles adotariam mais o serviço de um adestrador, que é um serviço muito rico, um serviço muito bacana, muito legal, né? Atualmente, eles são requisitados mais para quê? Para conduzir o cão de uma maneira melhor e mais civilizada, né, na guia, porque tem cachorros que vão passear e mais levam o dono do que ao contrário, para comportamentos de agressividade ou de medo, e para fazer as necessidades do local adequado, né? Mas tem 1001 outras situações de desvio de comportamento que o adestrador poderia ser convocado, né? E a gente não pode esquecer também que cabe aos adestradores esse trabalho maravilhoso que é feito com os cães guias e com aqueles cães da polícia ou dos bombeiros que ajudam no resgate de vidas ou a farejar drogas, né? E o cão, Paulo, ele é capaz de aprender independente da idade, tá? Lógico que quando filhote é mais fácil, mas independente, mesmo adulto, um cachorro ainda pode aprender coisas novas e a consertar um desvio de comportamento, tá? E outras coisas também, sabe, comer exageradamente, Olha aqui, ou lamber Margarete. as patas. Oi, Nicolau, fala. Olha aqui quem é que está aqui, ó. Ah, que coisa mais querida, esses pits. Como é o nome? Alfredo. Alfredo, tá aí, ó, uma Rita aqui, ó, pulando aqui no meu colo. Eu fico falando com o Paulo e ao mesmo tempo ela fica aqui do meu lado pedindo carinho, fico falando com vocês. Mas, enfim, tá? E só assim uma coisa, e todos nós que temos pets, a gente às vezes confunde com que um animal muitas vezes tem um desvio de comportamento por vingança, né? Eu acredito que mãe assim, mãe eles aprendem rapidinho a pegar a gente pelo pé com uma situação de manha, né? Eles sabem que fazendo manha eles vão ganhar carinho, colo, petisco, mas vingança não. Vingança é uma coisa que o cachorro não tem dentro dele. Ele tem um desvio de comportamento, ou porque ele está muito ocioso, porque ele tem muita energia para gastar, ou porque é medroso, mas nunca por vingança. Então, é um cão que, se está com desvio de comportamento, ele precisa de ajuda, e essa ajuda a gente consegue através desse importante profissional que é o adestrador de pets. Bom, então parabéns para o adestrador, que é considerado o professor dos cachorros. Teve o Dia dos Professores no dia 15 de outubro, e esse foi o quadro de comportamento apresentado por Margarete Aguiar. Paulo, só uma ressalva. Muitas vezes o trabalho do adestrador não está no animal, tá? Ele está em cima do tutor. É verdade, é verdade. Isso é uma verdade muito grande. O agressivo, às vezes, é o dono do cachorro, né?
Esse foi o quadro de comportamento apresentado pela empresária Margarete Aguiar todas as quartas-feiras aqui no Jornal da Manhã. Margarete, obrigado pela análise, excelente, e uma ótima quarta-feira para você. Obrigado, uma ótima quarta-feira para todos também. 7h26. Nós vamos conversar aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista nesse momento com a deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Ela foi eleita pelo PDT com 264 mil votos, foi a sexta mais votada no estado de São Paulo. Ela é uma ativista pela educação e ela vai contar para a gente principalmente o histórico desse projeto que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Bom dia, deputada. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem. Um prazer estar conversando com vocês. Um histórico desse programa de proteção e promoção da saúde menstrual, que já tinha tido uma tentativa durante o governo Dilma, tem um projeto da Marília Reis, você participou do projeto. Faz um histórico para a gente, deputada. Claro. Vamos embora, que é uma luta bem grande. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu apresentei um projeto visando a distribuição de absorventes em espaços públicos. Então, postos de saúde, escolas, presídios. E aí, nesse meio tempo, esse projeto ele foi somado a um projeto da Marília Reis, que, se eu não me engano, falava de escolas, e a vários outros projetos que foram sendo apresentados e que, de alguma maneira, se relacionavam a esse tema, por mais que fossem diferentes. E aí eu também apresentei um segundo projeto tentando trazer mais segurança jurídica a secretários de educação que topassem enfrentar esse problema muito grande. E aí contando um pouquinho para as pessoas do problema que a gente está falando, né? Porque, infelizmente, a menstruação é um tabu e as pessoas muitas vezes não trazem esses problemas, não falam sobre isso em voz alta. Hoje, de cada 4 estudantes, uma já faltou às aulas durante a menstruação. E, em muitos casos, a gente vê que essas meninas perdem 1 mês e meio de aulas por ano. E aí vocês podem se perguntar, poxa, mas eu não passei por isso, eu não conheço ninguém que passa por isso. Talvez não seja verdade. Quando eu apresentei esse projeto, e aí houve uma repercussão naquele momento muito negativa com pessoas que realmente não queriam ter essa discussão, que realmente não entendiam, que acabaram me ofendendo, que acabaram me xingando, porque a gente, infelizmente, tem essas redes de ódio nas redes sociais. Uma tia e 2 colegas de trabalho vieram trazer suas experiências pessoais, de usar um pano velho, de usar uma folha de caderno da escola. E aí, de novo, quando a gente volta para os dados, quando a gente olha para os estudos, a gente vê que mulheres em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que estão em situação de cárcere, por exemplo, elas vão usar um miolo de pão. Elas vão usar um pedaço velho de pano, um pedaço rasgado de lençol, e isso leva a todo tipo de infecção. Então, candidíase, infecções mais graves, que inclusive requerem a remoção do útero. Então, para resumir, porque é uma luta muito importante, muito grande, a gente está falando de um problema de educação, a gente está falando de um problema de saúde que diz respeito à dignidade de meninas e mulheres do Brasil inteiro. Nesse 1 ano e meio, enquanto esses projetos todos são mais de dezenas de autores desses projetos tramitavam na Câmara e a gente trabalhava para que eles fossem aprovados no Congresso, a gente viu uma transformação no Brasil. E aí eu tenho muito orgulho de ter participado dessa luta, porque eu participei diretamente da construção de projetos muito robustos de combate à pobreza menstrual, que é o termo que a gente dá para essa situação, em São Paulo, capital e estado, em Praia Grande, em Recife, Jati no interior do Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro capital. Então, são Mogi das Cruzes, são vários exemplos. Mas só para dizer que essa batalha ela não ficou apenas em Brasília. Então, hoje nós temos dezenas de estados e municípios que têm a distribuição, incluindo São Paulo, de absorventes nas escolas públicas. Nós conseguimos, depois de, no meu caso, apanhar bastante, porque as pessoas não entendiam a importância desse tema, aprovar esse conjunto de projetos na Câmara e no Senado de forma consensual. Infelizmente, isso foi vetado pelo presidente da República e agora começou uma grande mobilização para derrubar esse veto. Nós já temos o comprometimento do presidente do Senado
de que vai pautar esse veto na próxima sessão do Congresso, e eu não tenho a menor dúvida que nós vamos derrubar e que aí sim poderemos impactar 6 milhões de mulheres que estão em situações muito absurdas, muito extremas de vulnerabilidade e que hoje, durante a menstruação, não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, ficam ainda mais presas na pobreza. Deputada, nós conversamos aqui na semana passada com o deputado Vinícius Poit, do Partido Novo, e ele disse para nós que acredita na derrubada desse veto, que acha que tranquilamente vai ser derrubado. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, depois de vetar, ele falou que torce pela derrubada do veto, que aí ele arranja um jeito de distribuir os absorventes. Ele até brincou, usou de uma maneira pejorativa auxílio mods. Agora, deputada, o veto do presidente Jair Bolsonaro foi um veto técnico. Me parece que já houve um veto anterior também da presidente Dilma Rousseff por questão de origem dos recursos para custear o programa, né? De custear a distribuição dos absorventes. Como é que a deputada vê? De onde deveriam vir esses recursos, deputada? Infelizmente, não foi um veto técnico. Fico feliz que o presidente da República esteja mudando seu posicionamento, mas, infelizmente, ainda há muitas frases infelizes, inclusive algumas direcionadas a mim nas últimas semanas, ridicularizando essa pauta. Muitas pessoas não conseguem falar da menstruação, muitas pessoas não conseguem enfrentar esse tema com a seriedade que ele requer. Então, um dos argumentos que o presidente da República levantou é que não havia ali a fonte de recursos. E aqui eu falo, como uma das autoras, como uma autora de 2 desses projetos, e também como alguém que acompanhou a construção do relatório, que conhece esse relatório, todo mundo pode pesquisar e ver. Está muito claro ali. O relatório ele aponta 3 fontes principais. Primeiro, ele traz o fundo penitenciário, que poderia ter seus recursos utilizados quando a gente fala dessas mulheres que estão, por exemplo, em presídios e que seriam abarcadas por esse programa. Esse relatório, ele fala do SUS, então, como eu falei para vocês, é um problema de saúde pública e a gente poderia, por exemplo, utilizar os recursos do SUS quando a gente fala dessas mulheres que estão em situação de rua e por aí vai. E aí essa foi uma contribuição direta de um dos meus projetos. No relatório, ele diz que programas de secretarias de educação estaduais ou municipais, eles poderiam utilizar recursos da educação, porque também é um problema da educação, na hora que isso leva meninas a faltarem um mês e meio de aula por ano, e também entendendo que, olha, se você já compra papel higiênico para a escola, não tem por que você não comprar o produto higiênico para a menstruação, comprar o absorvente em si. Então, tem ali 3 fontes de recurso bem mapeadas. Infelizmente, foi só algo que levantaram para tentar ou ridicularizar o projeto, ou não enfrentar essa batalha, mas eu entendo que a gente está superando isso. Foram, de novo, semanas em que eu tive que lidar com todo tipo de fake news, de todos os lados, mas a gente sai dessa luta mais fortalecido, e eu estou muito esperançosa e muito certa que a gente vai derrubar esse veto, e que a gente vai poder, por fim, avançar no combate à pobreza menstrual, não só em municípios e estados, mas também a nível nacional. Agora, de muitos ouvintes, a gente ouviu que o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto só porque era da Tabata Amaral. A deputada tem essa desconfiança também, não? Olha, eu não sei. Isso a gente teria que perguntar a ele. Agora, o que a gente viu nas últimas semanas foi bastante triste, né? E aí, fazendo um desabafo, é muito difícil lutar por políticas públicas sérias, olhando para os dados, ouvindo a realidade das pessoas, nessa polarização, nesse momento em que as pessoas parecem não ter o menor escrúpulo. Então, infelizmente, eu vi ali, o presidente da Fundação Palmares publicou um print fake, me envolvendo para ridicularizar essa luta. O próprio presidente da República disse que eu deveria utilizar meus recursos como se isso fosse possível, como se isso existisse. Então, infelizmente, eu tive que lidar com todo tipo de fake news, de ataque, alguns vindos tendo origem em membros do governo. Então, não sei se foi o meu nome que incomodou. Agora, o que eu sei é que esse projeto ele não deveria ser polêmico. Não é polêmico que o Estado, que já distribui camisinha, por exemplo, olhe para as meninas e mulheres que mais precisam, no meio de uma pandemia em que a gente tem 20 milhões de pessoas passando fome,
E entenda que algumas pessoas não têm dinheiro para comprar absorvente, que algumas meninas vão faltar às aulas durante a menstruação. Imaginem vocês que estão nos ouvindo a vergonha desse pai e dessa mãe que não conseguem mandar sua filha para a escola porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. É muito absurdo. Então, é isso que é polêmico. Não é que a gente tem uma proposta de que as mulheres mais pobres sejam impactadas por um programa de distribuição de absorventes. O polêmico é que em 2021, algumas pessoas não têm maturidade para tratar sobre um tema de saúde, de educação. Mas a gente vai enfrentando esses tabus aos poucos. E o que eu fico mais feliz, Paulo, é ver o quanto que essa conversa mudou de patamar em 1 ano e meio. Quando eu apresentei o meu primeiro projeto, sabe, eu tive que respirar fundo, porque vieram muitos ataques de todos os lados. E hoje eu vejo vários homens, inclusive, que se posicionaram contra o meu projeto lá atrás, defendendo a derrubada do veto. E eu escutei isso de prefeitos, eu escutei isso de secretários, eu escutei isso de deputados. Tabata, a primeira vez que eu pensei sobre esse tema foi quando eu vi você falando sobre ele. E na hora eu tive preconceito, mas hoje eu entendi que não é para ter preconceito, não é para ter vergonha. De novo, é uma questão que diz respeito à dignidade de meninas e mulheres. Então, só para dizer que, como sociedade brasileira, a gente consegue avançar em relação a alguns temas. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com a deputada federal Tabata Amaral, pelo PSB de São Paulo. Deputada, mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan Santos em relação a essa questão da distribuição de absorventes íntimos para pessoas, para mulheres em situação de vulnerabilidade? Eu só queria pedir que as pessoas se mobilizassem em torno desse tema. Eu sei que não é simples falar sobre um tema que as pessoas têm vergonha, que infelizmente é um tabu, mas a gente está vendo uma mobilização muito bonita de toda a sociedade. Quem quiser mais informações, é só ir nas minhas redes sociais, é @TabataAmaralSP. Tem várias informações, dados que a gente está divulgando. Então, quem se sentir à vontade para falar sobre isso com os amigos, para poder se posicionar sobre isso em suas redes, é muito importante para que a gente possa derrubar esse veto. E obrigada por falar sobre isso com tanta tranquilidade, Paulo. É muito importante que os homens entendam que essa luta é de todo mundo, não é só das mulheres. Deputado, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Boa sorte com a luta pelo projeto e boa sorte na continuidade da carreira também. Muito obrigada, um abraço, um ótimo dia de trabalho para a gente e até a próxima. 7h38. Repita. 22 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar. Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo.
trabalho e respeito por você. Este mês na Nissan Iremoc você compra o seu 0 km com condições exclusivas. Novo lançamento mundial Versa 2022, totalmente redesenhado com parcelas de 599 no plano Replay a partir de 88.900. O mais seguro e tecnológico do segmento com assistente de frenagem, câmera 360 graus, alerta de colisão, assistente de partida em rampa e monitoramento de ponto cego. E tem o novo Nissan Kicks 2022 com 3 anos de assistência 24 horas mais 3 revisões grátis. Nissan Iremoc em Santos, Guarujá e Praia Grande. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Consulte condições. Momento Molecão. Tem de tudo pro seu amigão. A Giardia é um protozoário que se instala no intestino dos cães e gatos, causando diversos sintomas e desconfortos, como diarreia, cólicas, desidratação, flatulência, até mesmo vômitos, perda de apetite e de peso. É de fácil contaminação, porém difícil de se tratar, e os cuidados devem se estender ao ambiente. E como trata-se de uma zoonose, até mesmo as pessoas de convívio devem ser monitoradas. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. No Vila Borghese sempre tem novidade. O Empório inaugura sua mais nova unidade no Boqueirão. Com mais espaço, mais conforto, mais variedade e muito mais moderno, o Vila inova mais uma vez. Visite a nova loja, Empório Vila Borghese. Produtos selecionados merecem um lugar diferenciado. Rua Mato Grosso 404. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h42, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. A Edi Feliciano, nosso ouvinte, aplaude os cães na praia. O Haroldo Pita diz assim: qualquer projeto que propõe gratuidade em qualquer serviço público não existe, nada é grátis, alguém vai pagar por isso. Ele está falando sobre o projeto da gratuidade para os maiores de 60 anos no ônibus. O Márcio Boldrin diz assim: falando em ônibus, alguém poderia comentar a venda de vale transporte nos pontos? Nós já comentamos isso aqui, vamos voltar a esse assunto. O ouvinte Moura diz assim: vocês querem dar tudo de graça, absorvente, casas, alimentação? Está difícil. No caso específico do absorvente, da distribuição gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade, é um dinheiro que você aplica em saúde pública, você vai economizar na ponta, né? Você vai evitar a propagação de doenças, infecções. Tem alguns recursos que são utilizados que são investimento e não despesa. O Moura tem razão, não dá para dar tudo de graça para todo mundo, mas no caso específico desse projeto da Tabata Amaral, que alguns ouvintes reclamam, se o Jorge Eu acho que é muita educação, viu, Paulo? Eu acho que o país, no momento que nós vivemos, eu sou até favorável eu sou contra assistencialismo, mas eu sou até favorável em função do momento que nós vivemos no país. Nós temos uma crise de educação no país, então esse é o problema do momento. Eu sou contrário num país desenvolvido, num futuro, numa situação totalmente diferente, né, então pós-pandemia. Porque se você fizer uma lembrança, eu me lembro da minha mãe, e você também deve lembrar da sua, ela tinha no criado mudo dela uns paninhos, ela utilizava, não existia mods, não existia absorvente naquela época, e as mulheres se cuidavam de uma forma higiênica, normal e natural, e não existia o absorvente. É que a nossa crise no país hoje é educação. Infelizmente, esse negócio de dar absorvente, nós vamos ter os dois lados do problema: o atendimento às carentes e, por um outro lado, o aproveitamento daqueles malandros que vão até vender, da licitação, da venda superfaturada. Então, assim, a gente fica no meio, entre a cruz e a espada.
Esse é o grande problema. Eu até entendo quem critica e até entendo quem é favorável. Então, eu sou favorável nesse momento no país. Eu acho que nós temos que ter também educação, uma reeducação de higiene, uma reeducação na população, mas talvez seja até meio utópico, né, o que eu estou falando, em função da situação que a gente vive, porque também eu sou favorável ao que o ouvinte falou, porque não podemos ficar dando tudo, vale camisinha, vale... até o próprio Lula criticava, lembra? Vale motel daqui a pouco, vale isso, vale aquilo. As pessoas precisam de salário, elas precisam de dinheiro, elas precisam ter o seu próprio ganho, elas precisam comprar aquilo que lhe interessa com o seu dinheiro. Então, assim, dá isso, dá aquilo, dá tudo. Realmente eu sou contrário, eu não sou favorável. Mas eu acho que o momento do país é muito sério, é muito grave, eu não sou contrário não a esse projeto, porque nós precisamos de uma reeducação. Eu acho que o fundamento é esse. E quanto à praia, o que a Margarete falou, que ela foi contrário ao que eu falei, eu acho uma utopia o que ela falou. Desculpe a Margarete, mas eu não quis contrariar. Mas dentro daquilo que ela falou, é óbvio, o animal ele fica super feliz na praia, ele brinca. Eu tenho uma casa no litoral, você sabe disso, de frente para o mar, eles brincam, mas eu saio dali, eu cato as fezes dele, eu dou banho neles assim que eu volto para casa. Então, você acha que você anda na rua, se você der bobeira quando você desce de um carro, quantos de nós já aconteceu isso? No meio-fio de calçada e pisa num cocô de cachorro. Direto acontece isso. Se você andar no Canal 3, ali na calçada do Canal 3, ou do Canal 2 aqui, você vai andar, é um cocódromo ali, desculpe o termo, mas é cheio de cocô de cachorro, ninguém cata. Então, assim, é um outro problema, eu volto a reforçar, é uma outra visão, mas é um outro problema de educação. Então, a crise que a gente tem, Paulo, é de educação. Esse é o nosso problema, infelizmente. Nós entendemos que a principal missão dos governantes no Brasil é investimento na educação, como foi feito na Espanha, como foi feito no Chile, na Irlanda do Norte, na Coreia do Sul, em vários países do mundo. Inclusive, o Prêmio Nobel de Economia para esse ano, um estudo mostrou que a cada ano a mais de educação, 9% a mais no salário. Então, qualifica a pessoa, melhora o salário, e a gente entende que esse ponto de vista é o mais correto mesmo, investimento em educação. O Henrique Júnior diz assim: bom dia, adoro cães, mas sou contra animais na praia. Lembram dos gatos na época do Justo? Na década de 80, o prefeito Justo soltou gatos no Jardim da Praia para combater os ratos e desencadeou uma epidemia de bicho geográfico. As pessoas cada vez mais querem tratar cães como gente, cão é para ser tratado com amor e carinho, mas cão é cão, não é gente, diz o ouvinte Henrique Júnior. O ouvinte Ibson mandou assim: bom dia, Paulo, e a todos. Paulo, faz tempo mesmo que você não anda de ônibus, porque você falou que pega o seletivo, ele nem existe mais. Na pandemia, eu não andei de ônibus mesmo na pandemia. Ouvinte observador, hein, Paulo? Não, mas eu falei do seletivo porque no projeto do Sérgio Santana fala que para o transporte seletivo, pode voltar, né? Essa gratuidade não valeria para os maiores de 60 anos. Aí o Ibson diz assim: aliás, você já tinha direito à gratuidade no tempo do bonde. O ouvinte Roberto Campos mandou assim: Paulo e equipe, bom dia. Sou totalmente contra, aqui na minha rua em Mongaguá, de 10 pessoas que levam seus cachorros para passear, 11 não recolhem as fezes. Já pensou na areia da praia? Dono recolher as fezes, me engana que eu gosto. Mas a Margarete tem razão. Em Santos, evoluiu muito essa consciência nos últimos anos. Verdade. Evoluiu muito e a gente espera que evolua mais. Tem uma participação muito legal aqui, muito bem humorada, do ouvinte Pitico Abílio. Ele mandou assim: bom dia, Paulo, e a todos. Nicolau com medo de germes do cocô do cachorro. Só para lembrar que a baleia não tem banheiro. Imagina, Nicolau, a baleia não tem banheiro. Não tem, faz no mar mesmo, né? Mas em relação à educação,
também é o que acontece. E não é só o cocô, o xixi do cachorro, ou bicho geográfico. Nós tivemos um caso aqui, eu não ia nem citar, mas eu vou falar, recentemente, de um pitbull que mordeu uma criança e até de uma pessoa esclarecida, não é uma pessoa leiga, né? Foi um ex-parlamentar e tal, e aconteceu isso, e foi um caso grave, tem até um processo correndo, e outros casos, né, de pessoas que andam com cachorro sem focinheira, porque acham que um animal é manso. Ele pode ser manso com você, na sua casa, com seus familiares, mas o animal, às vezes, num movimento brusco, se ele for grande ou forte, ele pode atacar. Ele vê outro animal também, ele pode atacar, tendo outros animais. Então, assim, não é questão de querer ser o cavaleiro do apocalipse, né, e ser pessimista em relação a tudo. Não é. É que teríamos que ter uma plena educação, coisa que nós não temos. Cachorros com coleiras, cachorro com focinheira, os animais serem recolhidos das fezes. Então, assim, é uma série de regras que, se as pessoas cumprirem, vai ser ótimo, né? Vai ser excelente, mas não cumprem, infelizmente não cumprem. O que a gente pode fazer? Proibir? É errado? Eu acho errado proibir. É errado liberar? É errado também liberar. Então, eu não sei o que pensar em relação a isso. Precisaríamos ter uma educação da população. O ouvinte Flávio Belocchi mandou assim: bom dia, Nicolau, o mundo evoluiu, paninho é uma brincadeira. Lógico, concordo. O Marcelo mandou assim: bom dia, a deputada falou e não disse objetivamente de onde viria o dinheiro, poderia ser do fundo eleitoral, e acredito que as prefeituras deveriam sim ser responsáveis pelo cadastro e distribuição para quem precisa. A deputada falou no fundo penitenciário, no SUS e nos recursos das secretarias de educação. Ela tem uma formação, Paulo, muito boa. Eu estive dando uma olhada no currículo dela, estudou em Harvard, ela é nova, tem 27 anos de idade, é uma pessoa super capacitada, e ela tem esse corporativismo favorável às defesas da mulher. Eu acho que ela está certíssima. Ela tem que defender esse lado. Eu acho que existe controvérsia, existem, tudo tem controvérsia, mas eu acho ela uma pessoa super capacitada e ela falou muito bem. Eu achei que ela falou muito bem e foi proativa, né? Não foi como alguns outros deputados que são críticos, somente críticos, que nós já tivemos problemas aí. Ela foi muito proativa e uma pessoa muito positiva no que ela falou. E eu acho que ela está certa. Eu posso não concordar 100% com o pensamento dela, mas eu acho que ela está certa dentro do corporativismo que ela defende. E ela é uma ativista da causa da educação, que é a mais importante na nossa visão do Brasil. A ouvinte Elaine, ela mandou assim: a Elaine, gosto também de animais, mas sou totalmente contra o projeto que permite cachorros na praia. 7h53. Repita. 7:08. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar. Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O futuro da sua cidade tem nome: Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021.
Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h56, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto, WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Jornal da Manhã Litoral Paulista Saúde. Ameaças ao nosso organismo, medicina preventiva, tratamentos disponíveis. Apresentação doutora Priscila Abdala. Priscila hoje vai falar sobre queloide. E olha, Priscila, o pessoal está com saudade de você. Faz tempo que você não participa do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Bom dia. Bem-vinda, bem voltada. Que bom, também estou feliz de voltar. Então, eu vou falar sobre queloide hoje, né? Então, queloide é um tipo especial de cicatriz que é benigna, né? Não é contagioso. É um crescimento maior do colágeno no local da cicatriz. Então, depois de um corte, uma cirurgia, acne, piercing na orelha é muito comum, queimadura, então o corpo vai cicatrizar aquilo lá, né? E ele não para, continua tentando cicatrizar em cima da cicatriz e não para de crescer, né? Então, é mais frequente em quem tem maior pigmentação da pele, né? Afrodescendente e asiático. E é importante a gente saber a diferença entre cicatriz hipertrófica e queloide. Então, muitas vezes no consultório eu estou perguntando e a pessoa fala eu tenho a minha cicatriz, eu tenho queloide. Desculpa. Aí, quando você vai ver, não é queloide, ou é uma cicatriz alargada, por exemplo, o joelho, que a pessoa machuca e dobra e não fica aquele retinho, aquele fiozinho, ou hipertrófica. Hipertrófica, ela fica alta, mas só a cicatriz. O queloide, ele fica uma bola, ele coça, ele dói, ele é vermelho, ou meio arroxeado. Então, é bem diferente de você ver. Se você nunca fez nenhuma cirurgia, mas o seu pai ou sua mãe tem queloide, você também tem que informar o médico, porque você já tem tendência a queloide, porque é hereditário. Então, como se trata de colágeno, as pessoas jovens é que têm mais colágeno, então a idade começa de 10 a 30 anos, que isso é muito mais comum. Então, conforme você vai ficando mais velho, você não tem tanto colágeno, a cicatrização já é um pouco pior. Então, quanto mais velho você tem, menor a chance de ter colágeno. Por isso que uma pessoa pode ter numa fase da vida e depois, muito tempo depois, ela pode não ter o queloide na outra fase da vida. O tratamento é meio dificinho, porque não tem estudo em cima disso em animais, esses cobaias, alguma coisa assim, porque o animal não tem queloide. Então, nunca dá para você estudar no ratinho de laboratório o que funciona, porque nenhum animal tem queloide. Então, o tratamento assim, mais comum é remover o queloide, né, com a cirurgia. Mesmo assim, tem 45% de chance de voltar esse queloide no mesmo lugar.
Se você tira o queloide, e você pode combinar ou com placa de silicone, ou pomada de silicone, ou com laser, ou com beta-terapia, isso aí vai diminuir a chance do queloide voltar. Então, como fazer a beta-terapia? Você tem que... É uma radiação, né? Que como se fosse a radioterapia, só que ele não penetra nas camadas profundas da pele. Então, antes da cirurgia que você vai fazer, você vai consultar um médico especialista em radioterapia e ele vai programar isso aí, porque tem que ser um dia depois da cirurgia. Alguns médicos gostam de fazer no mesmo dia da cirurgia e são várias sessões, então vai ter que ser programado de acordo com a pessoa que vai te examinar, que o médico vai te examinar. Ou também tem pode fazer corticoide injetável. Então, você pega um corticoide e coloca exatamente em cima da cicatriz, dentro da cicatriz, não pode colocar nas bordas, na pele. O efeito colateral disso aí, o corticoide, principalmente, você vai ter uns vasinhos, aquelas veinhas bem fininhas, que são chamadas de telangiectasia. E da beta-terapia, pode ter alteração de pele, da cor. Então, ao redor do queloide, pode ficar escuro, vermelho. Então, depois também tem que fazer um novo tratamento. Então, o ideal é, antes da cirurgia, se for uma coisa urgente, uma apendicite, não dá para programar. Ou, no caso do piercing, alguma coisa assim, você já sabe que tem. Então, no caso do piercing, ficou vermelho, inflamado, você tira rapidamente, vai procurar um dermato, um cirurgião plástico, alguma coisa que vai te explicar como é que não vai crescer queloide naquele local. E aí, não adianta, a pessoa, não adianta depois que o queloide está pronto, colocar a fitinha de silicone, pomadinha, não tem jeito. Uma vez que fez o queloide, tem que ser tratamento médico mesmo. Esse foi o quadro de saúde apresentado todas as terças-feiras aqui no Jornal da Manhã do Litoral Paulista. Nessa semana, excepcionalmente na quarta-feira. Priscila, obrigado pelas informações e uma ótima quarta-feira para você. Obrigada, para vocês também. Uma boa semana que falta. Bom, daqui a pouco começa a leitura do relatório da CPI da Covid. Parece que os senadores, contrários ao governo, o G7 lá, os 7 senadores, se entenderam e retiraram duas acusações, 2 pedidos de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por supostos crimes de genocídio contra indígenas e homicídio na gestão da pandemia. Outros 9 crimes do Bolsonaro, eles pedem permaneceram no relatório. São 68 indiciamentos, são 68 ou 71 e 20 tipos penais. Amanhã a gente comenta, hoje é a leitura do relatório que fala do gabinete paralelo, fala da Prevent Senior, fala da organização de fake news, da organização de 7 núcleos para disseminar fake news durante a pandemia. E o governo adiou o anúncio do novo valor do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Vazou o valor de R$ 400, que era uma disputa entre o grupo político e o grupo da economia no governo. A bolsa caiu, o dólar subiu, a reação do mercado foi muito ruim, R$ 400 para 17 milhões de famílias. O Bolsa Família médio hoje é de R$ 189 e beneficia 14,7 milhões de famílias. O valor de 240, 300 ou 400, ainda não se sabe muito bem, mas a tendência é que seja 400, vai beneficiar 17 milhões de famílias. O mercado quer que isso seja feito com corte de gastos em outras áreas e não com um drible, como está sendo dado no teto de gastos. Emendas parlamentares estão em nível recorde. Amanhã a gente comenta esses 2 assuntos e também as semifinais da Copa do Brasil. Hoje, às 9h30 o Atlético do Paraná recebe o Flamengo, lá em Curitiba, e o Atlético de Minas recebe o Fortaleza, em Belo Horizonte. Agradecendo a participação do Nicolau Obeide como comentarista. Obrigado. O quadro de saúde com a Priscila Abdala, o quadro de cuidados com os pets com a Margarete Aguiar,
a entrevista com a deputada Tabata Amaral, a participação daí a operação da mesa de áudio do Paulo Andrade, e agradecendo principalmente carinho, companhia, audiência e prestígio do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quarta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. Rede Jovem Pan Sat. Via satélite para todo o Brasil.